porque senão fica um público, você entende, abstrato, né? Mestre, Arthur vai estar com a gente aqui, né, na mesa, e depois eu vou apresentar. Coronel. Não, não, mas você se apresentar para a gente saber. Catarina. Legal. O amigo. Ah, tá bom, ótimo. Companheiro, amigo, da Justiça, ótimo. Justiça Federal, amigo, da Justiça Federal, ótimo. O amigo. Ah, legal, tá ótimo. A Justiça Federal. Ah, ótimo, legal. Ah, tá bom, ótimo, ótimo. Não, 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 não. Eu só fiz assim um gesto de apresentação deles e a gente vai se apresentar, né? Então, amigo, você pode se apresentar porque eu tô. Paulo Oliveira, Paulo Oliveira. Vamos sentar então. Mestre, quer ficar aqui? Isso, isso. Olha, então, muito boa tarde, né? A nossa mesa é uma mesa interrogativa, né? A não ser se houve erro de pressão, mas no final tem uma interrogação, né? E, portanto, a gente vai fazer uma interrogação sobre articulação e desarticulação na dinâmica da reforma das polícias militares aí, né? Então, me apresento, eu sou Vicente Trevas, atualmente eu presido um pequeno centro de pensamento estratégico em São Paulo e eu fui, no primeiro mandato do presidente Lula, o seu secretário de Relações Federativas, né? E nessa condição eu interagi com o então secretário nacional de Segurança Pública à época, que hoje é o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, a discussão sobre a formação da Força Nacional, né? Que é um convênio estabelecido entre o Ministério da Justiça, né, e as polícias militares, né? Depois eu fui assessor especial do ministro Tarso Genro quando ele exerceu o Ministério da Justiça, né? E eu fui justamente compor uma equipe para formatar o PRONASSE, né, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. E havia uma novidade importante que era articular a Federação Brasileira, e, portanto, a União, os estados e os municípios na agenda eh, da segurança pública na perspectiva do programa, né? E, portanto, e também depois eu fui subprefeito de São Paulo, né? E meu último cargo foi secretário do atual ministro Haddad, quando ele era prefeito de São Paulo, né? Enfim, eu só para dizer assim as minhas referências, né? E nós vamos ter uma mesa muito especial, né? Porque nós vamos dialogar com atores, pessoas, né? Que têm uma reflexão consolidada e uma reflexão em curso sobre o tema da segurança pública, né? E uma reflexão que não é apenas uma reflexão individual, que existe, mas é uma reflexão num processo de diálogo coletivo, que é esse ativo muito importante da sociedade brasileira, que é o Fórum Nacional de Segurança Pública, aqui presidido pelo meu colega de mesa e meu amigo, o Renato Sérgio de Lima, né? E nós vamos ter nos acompanhando nesta mesa o professor Alexandre Pereira da Rocha, né, que é o nosso cientista político e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o professor Alexandre Pereira da Rocha, que é também, é, aliás, o professor Arthur Trindade Maranhão Costa, que também integra o fórum, né? Então são pesquisadores, são pensadores, mas também estão no movimento prático da agenda, né? Porque isso é importante, ligar a reflexão, né? A análise, quer dizer, a ação, né? Porque no fundo essa é uma área que necessita
fundamentalmente essa questão. Eu pensei, viu, a gente até não teve tempo de conversar muito, né, e propor o seguinte roteiro, você entende, para a mesa, mas também para todos os nossos participantes, né. Eh, Fazer, né, uma pequena recuperação das iniciativas que ocorreram em curso sobre a reforma das políticas. Eu acho que era importante a gente, né, construir um referencial coletivo para depois entrar nas questões práticas, né. Certamente, esses movimentos pela reforma das polícias, eles têm, convergências e divergências. E seria interessante a gente explicitar, né, porque eu a minha experiência diz que para consolidar reformas sustentáveis, nós temos de ter minimamente com um consenso, né, a partir do qual a gente forma uma coalizão. E um exemplo mais assim forte que eu estudei pessoalmente do Estado brasileiro foi o SUS, né? O SUS começou com a discussão sobre a reforma sanitária, você entende? E aí foi importante porque dizia o seguinte: a centralidade não é a doença, mas a saúde. E ao dizer que a centralidade não é a doença e a saúde, tirou o monopólio do médico, porque a saúde é a expressão de uma equação do saneamento, da qualidade de vida, do assentamento urbano. Então, integrou outros pensadores, outros pesquisadores, e criamos as famosas escolas de saúde pública, e até na comunidade médica formou o que até hoje existe, são os médicos sanitaristas, que estão muito vinculados ao sistema de saúde, ao SUS aí, né? É evidente que nesse movimento das reformas, além das divergências, era importante se a gente pudesse, através da nossa mesa, identificar nossas convergências. Mesmo que elas ainda não estejam pactuadas, mas elas são a base para uma futura participação, né? E, finalmente, o estado da arte, que nós estamos, né, em junho de 2024, né? Um conjunto de reflexões foram feitas desde ontem aqui no nosso seminário, né? Houve indagações sobre a efetividade ou não do Sistema Único de Segurança Pública, que é uma legislação, né? E a nova lei orgânica, enfim, nós temos um conjunto de movimentos em curso e como esses movimentos em curso desaguariam ou não numa reforma da polícia. Os textos aqui do Instituto chamam atenção para alguns aspectos, por exemplo, o ciclo completo da atividade policial é um dos grandes debates que está aí na mesa, né? A necessidade de uma força pública federal, você entende? Quer dizer, uma Guarda Nacional ou uma força pública federal, né? E aí tem mil outras dimensões, além das agendas, né, sobre a violência, a criminalidade, né, e sobre a segurança da cidadania, né? Então, esse é o nosso contexto. E eu pergunto à querida, os companheiros, a gente começa é, quando eu fui professor, tem um expediente seguinte: ou por ordem alfabética, ou por hierarquia, ou por consenso aí. É, então, o Renato, como é, você entende, o nosso grande, né, articulador, Renato, com você, então, as suas considerações. Obrigado, Vicente. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Primeiro agradecer ao Vicente, parceiro aí de muitos anos, um militante da causa federalista, né, do município, e a organização do evento pelo convite. E como ele introduziu, eu estava tentando achar aqui, vou ter que manter nessa posição. Vai, agora, isso, regulou o volume, legal. Eu queria refletir sobre reforma, na verdade, que é exatamente isso. A gente tem 30 e tantos anos de Constituição, e eu acho que a gente tem que entender um pouco os debates. A gente já teve vários planos, eu acho que a gente tentou, e é sempre bom entender a lógica da política pública, né? Como é que ela vai se construindo, né? Então, e
muito recentemente, eu tenho batido muito numa tecla, a gente fica repetitivo, mas ela é sempre importante quando a gente reflete isso. O Constituinte de 1988 de 87, fez uma opção de desenhar um estado de bem-estar social no Brasil. É um protótipo de estado de bem-estar social no Brasil. Inclusive, a gente tem aí muitas das tensões sobre modelos, né, de substituição do estado de bem-estar, liberalismo, neoliberalismo, mas essa é uma outra discussão, mas que ajuda a entender um pouco as disputas que acontecem agora. Mas quando um constituinte desenhou um estado de bem-estar social e usando o desenho constitucional, a gente tem que olhar para a engrenagem da política pública. E a engrenagem mostra que o comando constitucional parte sempre de uma premissa dos direitos, das cláusulas pétreas ali, que vão pensar um pouco as condições da cidadania, e você tem um conjunto de direitos que estão ali capitulados, tanto no artigo 5º, mas principalmente no artigo 6º, do que são considerados direitos sociais. Né? Saúde, educação, transporte, habitação, e tem ali segurança. Está ali, sozinho. E que é interessante quando a gente vai ver e como é que a Constituição ela monta o Estado brasileiro. Então você tem um plano da construção da cidadania, você tem um plano da organização do Estado, uma república federativa, 27 unidades da federação, uma união que não é só o poder executivo, né, tem órgãos de estados, baseado na impessoalidade, na transparência, assim por diante, e então uma estrutura federativa. E numa opção de detalhamento que não é comum em outras constituições, cada direito, cada atividade foi sendo desdobrada em atividades diferentes. Então, saúde ganhou um capítulo específico, educação um capítulo específico, segurança ganhou um capítulo específico. Então, essa é talvez a engrenagem que deveriam ter, as várias engrenagens deveriam rodar de forma harmônica. Aí começam os problemas, né? Porque uma coisa é a formulação, outra coisa é a implementação. Quando a gente vai olhar, por exemplo, isso foi um achado que eu gosto muito de dar o crédito ao Alan Fernandes, coronel da reserva da PM de São Paulo, no doutorado dele, ele vai perceber que o grupo de pressão que fez o artigo 6º da Constituição, na verdade, são dois. Os sanitaristas, que é a discussão que dava origem ao SUS, e aqueles muito ligados à Igreja Católica que estavam mobilizados na transformação da filantropia numa política pública universal, um movimento contra a caristia. Então, tirar a lógica da filantropia na assistência social e passar para a lógica da assistência social ser uma política social universal. Então, esses são os grupos de pressão que atuaram na construção do artigo 6º da Constituição. No artigo 5º, os grupos de pressão eram os grupos ligados à redemocratização do país. Então, a preocupação era muito a questão da liberdade, dos direitos políticos. E no artigo 144, os grupos de pressão eram basicamente os representantes das corporações. E as notas taquigráficas da Constituição da Constituinte mostram que ninguém conversou com ninguém. Então, o conceito que está por trás da segurança do artigo 5º não necessariamente é o mesmo que está no artigo 6º, que diz que segurança é um direito social, que no Brasil, por pensar um estado de bem-estar social, você universaliza por meio de políticas sociais universais, e o artigo 144 que diz que é um rol de instituições que vão repetir. Isso é o ponto fundante da tensão das reformas da polícia. E ao contrário de você propor a Constituição mudar a engrenagem, a Constituição de 88 constitucionalizou o modelo vigente. Basicamente, pegou e disse Polícia Civil, Polícia Militar, papapá. Aí com pequenas mudanças em 2019 com a história das polícias penais, um pouco sobre o papel das guardas, mas a gente acabou criando, na verdade, um problema. Porque se a gente pensar o sistema de segurança pública estrito sensu, que está no artigo 144, eu estou falando de 1.595 corporações diferentes. Estou falando de 1.400 e poucas guardas municipais, estou falando de 27 polícias militares, 27 polícias civis, 28 polícias penais, uma polícia federal, uma polícia rodoviária federal, estou falando de 25 corpos de bombeiros. E por uma falha de desenho federativo, que é típica de grandes estados federados, não é uma falha brasileira, é a falha no México, a falha na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, que mostra que como é que você coordena uma atividade
que tem multinível e muitas agências ao mesmo tempo. Com o crescimento da violência, o que nós fizemos foi criar planos. Como a gente mudar a Constituição sempre é muito difícil, o governo federal foi assumindo um protagonismo cada vez maior na ideia da indução, criando os planos, desde do primeiro plano em 2000 pelo Fernando Henrique. E aí a ideia foi investir pesadamente na qualificação tático-operacional das forças de polícia. A gente nunca investiu na integração, na verdade, integração, hoje todas as polícias têm capacidade de integração. Essa palavra, ela está antiga, ela cabe na boca do político, mas na verdade, quando a polícia precisa trabalhar integrada, ela trabalha. Já tem sistema, já tem tudo. O problema é a articulação, o problema é a coordenação. E quando eu abro a discussão para o sentido lato, eu passo de 1.600 agências. Como eu vou combater crime organizado? Com Receita, com COAF, com a Anatel, por causa dos telefones, com o Banco Central. Mas essas não têm atividade de segurança típica. Como é que eu disciplino isso? Se eu penso segurança no sentido híbrido, estrito, eu tenho um sistema de política pública. Se eu penso no sentido lato, eu tenho uma rede de instituições. Como é que eu coordeno isso? A literatura de governança vai mostrando que tem várias formas, muitas vezes a partir da resolução de problemas, que foram que os estados fizeram ao longo dos anos, programas focalizados na compatibilização de metas e resultados. Só que a gente nunca mexeu nessa arquitetura institucional, porque ela é muito difícil e ela tem a ver com o pacto federativo. Ela tem a ver com essa discussão. E como é que a gente, então, tem pensado de forma ad hoc em programas incrementais de melhoria tática operacionais, mas a gente tem um problema, que é, por exemplo, a fala que ficou muito clara ontem na mesa, quando a gente falou, por exemplo, do papel do governo federal. O governo federal tem um enorme problema, né? O Martins está aqui, ele sabe, a lei orgânica da Polícia Militar, todo mundo, a Polícia Militar é um problema dos estados. Não, a competência sobre a lei orgânica é da União. Da lei orgânica das polícias civis é da União. Toda a legislação é federal. E a gente nunca tocou nesse assunto. Só depois de muitos anos saíram as leis dentro desta construção. E aí a gente vai levantar o prazo. A lei orgânica da Polícia Civil é de novembro, a lei orgânica da Polícia Militar é de dezembro, e as corporações não fizeram nada para colocá-las em prática ainda. E elas são auto-aplicáveis na sua maior parte dos quesitos. E as corporações não fizeram absolutamente nada. Eu tenho o Estatuto das Guardas. Eu tenho guardas que estão em desacordo com o Estatuto, tem mais gente do que o Estatuto permite, e o Ministério da Justiça está dando dinheiro para guardas que tem mais gente. E por que você faz isso? Ninguém sabia. Então eu tenho falhas na arquitetura institucional que precisam vir de um esforço de coordenação com uma dificuldade extra. Porque quando eu conecto com um sistema de justiça criminal, a base do problema, que é um pouco a fala do Jungmann ontem, o rito comum da criminalidade é de competência estadual. A polícia leva para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público e para o Justiça Estadual. Mas não quer dizer que a atividade de segurança é estadual. Então eu vou ver agora os casos de lavagem de dinheiro. A maior parte seriam de postos de gasolina que estão sendo usados pelo crime organizado. A Polícia Federal hoje consegue ter uma atuação muito mais intensa do que as polícias civis, que estão completamente sucateadas e muitas vezes elas não têm a capacitação necessária para lidar com crimes complexos. Então eu tenho aqui um problema que é um problema de diferentes ordens, onde o meu denominador, que organiza a ideia de sistema, é de base estadual, mas o meu problema, ele é multinível, crime organizado, violência, segurança pública, e a rede de políticas públicas de segurança, ela é tanto federal, estadual e municipal, como também é do executivo, do legislativo, do judiciário, das polícias, do Ministério Público, do sistema prisional. Como é que eu faço essa articulação?
Acho que esse é o desafio que nós temos hoje, que é um desafio de governança de cenário complexo, é um desafio de colocar diante de alguns vetores de indução que a gente precisa trazer para fazer os vetores de indução em termos de cooperação federativa, de coordenação, não é integração. De novo, integração é um tema, às vezes eu fico meio invocado com integração, porque integração ela se dá na emergência, porque já tem tecnologia, já tem sistema, mas se a gente fizer um inventário dos sistemas, tem InfoSeg, tem Cinesp, tem sistema Cinesp, CAD, tem Sysbin, tem subsistema de segurança do Sysbin, tem o COAF, tem sigla ADAPAL, mas não tem uma discussão sobre quem tem acesso à informação, por exemplo. Como que eu crio compliance e proteção àquele uso da informação? Porque eu posso ter informação. Igual, por exemplo, tinha, até pouco tempo atrás, no Ministério da Justiça, o Cortex. O Cortex é um sistema que ainda existe, que você simplesmente tem acesso a tudo. Eu pego dados da Receita, eu cruzo com dados, parece um grande Big Brother. Mas aí eu vou ver o quê? Mas como é que eu audito isso? Qualquer policial podia pedir a senha e usar. Mas por quê? Para usar aqui uma expressão, porque o Martínez, que não está encarregado de uma investigação, precisa saber quais as minhas conexões. Então, como é que eu também crio no plano político-estratégico políticas de controle da informação? Eu lembro que a gente, lá em 2003, com o Paulo, a gente pensava muito isso, de criar uma política de informação, planos onde a tecnologia permite que a gente tenha acesso às informações, mas que a gente não seja meio naif, né? Meio ingênuo, dizendo que a informação não tem valor por si próprio. Seja por poder, seja por corrupção, seja por uma série de fatores, implicações econômicas, e aí a gente vai tendo. E no fundo o denominador vale como? O político grita mais alto. E aí os índices vão se mostrando. Se a gente pegar no horizonte nos últimos anos, os indicadores de violência de rua, que a gente pode dizer, estão caindo aos poucos. Tem picos, mas os outros crimes que não ganham tanto protagonismo não param de crescer. Violência contra a mulher, violência sexual, violência contra crianças e adolescentes. E o que a gente está fazendo para isso? Crime organizado nunca teve tão organizado e poderoso em termos financeiros, mas esses são, no fundo, problemas que vão se colocando para a gente. Então, quando a gente fala uma reforma das polícias, a discussão é que modelo de governança a gente vai conseguir construir para poder fazer com que as instituições, elas que trabalham muito, muitas vezes trabalham de forma desarticulada, que é diferente de desintegradas, mas numa fragmentação dependendo do problema de uma rede ou de um sistema. E quando a gente fala do SUSP, por exemplo, que foi uma ideia que nasceu em 2002 e foi começada a colocar em prática em 2003 e foi aprovada em 2018, quando eu falo de SUSP, com toda tranquilidade, não é o governo federal mandando nos estados. O SUS tem uma questão de que quem define as regras é um comitê tripartite de União, estados e municípios. E aí, a União financia, os estados atuam num certo nível de complexidade e os municípios em outro nível de complexidade. Então, quando eu falo do SUSP, e o SUS também não está constitucionalizado, então a discussão de constitucionalizar o SUSP é necessário? Ajuda, mas a essência não precisa. Porque a pactuação é como é que as instâncias de governança, para que eu gere consenso, convergências, que não é o governo federal mandando no Estado. Não é, mas, por exemplo, se câmera corporal está comprovado que tem eficiência e se passou pelas instâncias deliberativas que podem ser paritárias dentro da sua proporcionalidade entre União, Estados e municípios, é o SUS, que vai criar normas operacionais padrões, aí é impositivo. Mas então, em vez de gerar receita, vincular receita, falar que tem que ser um percentual que vai acabar com o orçamento público em breve, eu estou regulando a despesa. Mas não é o imperador da União que vai dizer para o município ou para o estado qual vai ser a regra. Mas, na verdade, é a ideia de uso de evidências de construção. E a gente entrou por um caminho estranho. Quando a gente fala do SUSP, eu estou jogando aberto aqui com todo mundo. Porque a gente parece que é o governo federal que quer mandar. O governo federal tem um papel fundamental, inclusive de indução de práticas, de dinheiro discricionário do fundo.
Mas, na verdade, a chance de governança não vem de uma hierarquização, mas vem desta pactuação que o SUS nos ensina. Não tem nada que criar, não, a gente não está criando do zero. E tem a ver, portanto, uma coisa que o Arthur sempre destaca, que é o debate, e que o próprio Alexandre também tem estudado muito, que é a discussão de como que você vai criando padrões e regras de governança. Então, acho que essa é a mensagem que a gente podia trazer aqui, que a gente está, eu acho que, olhando para o lugar errado quando a gente fala de SUSP, achando que é a União que vai mandar nos estados. Se for isso, não tem, pode ser governo do PT, do PL, do MDB, de qualquer partido, vai errar feio e não vai dar certo. Como é que eu coordeno um sistema e, ao mesmo tempo, como eu articulo uma rede? São duas coisas diferentes. Acho que essa é a pergunta que fica, e eu manteria a interrogação, Vicente, que é o seguinte, não tem uma solução, mas acho que talvez o que a gente tenha que entender é que se eu quero combater crime organizado, é uma configuração que a gente tem que acionar dessa rede. Se eu quero combater violência contra a mulher, é uma outra configuração. E nesse mundo de complexidade, o melhor sistema seria o modelo do SUS mesmo, que eu tenho normas operacionais, eu tenho protocolos, eu tenho base em evidências que vão nos mostrando como guiar em cenários que muitas vezes não estão mapeados. A gente no positivismo, até mesmo na tendência militar de ter tudo planejado, tudo organizado, tudo muito certinho, segurança é incerteza. E aí a gente tem que ter capacidade de lidar na incerteza. Então eu tenho que planejar como é que eu vou atuar para não ficar a reboque muitas vezes da força do crime organizado, que é muito maior do que a dimensão meramente criminal. Hoje o poder econômico do crime organizado é talvez a maior ameaça à soberania do país. Então, acho que esse é o desafio, um desafio de governança, é uma divisa de governança em cenário complexo, num problema que é um problema federativo. Então, a organização foi muito feliz em trazer o Vicente aqui, porque é essencialmente um problema federativo. Eu queria devolver a provocação para o Arthur, que ele jogou a bola para mim agora, que é uma questão de governança. Muito obrigado, Sérgio, aí, pelas suas importantes considerações. Antes de passar para o Arthur, só dois registros. Primeiro, a nossa Constituição, ela formatou uma federação muito singular. O Brasil é a única federação onde se forma a partir de 3 esferas autônomas de governo constitucionalmente definidas. Nós somos uma federação trina. Na maioria das federações, os municípios são muito dependentes da lógica das províncias, dos estados, dos landes e assim por diante, né? E, portanto, o tema da coordenação já é uma complexidade original, ou está no DNA do nosso federalismo, né? Depois também o Sérgio explicitou que é uma Constituição de 88 que tinha um propósito de também modelar o Estado na dinâmica do Estado do bem-estar social, do welfare states. Ou seja, um Estado onde a lógica dos direitos e a lógica dos deveres se expressariam na dinâmica das suas universalidades, né? Por exemplo, eu sou mais coroa, eu sou do tempo ainda que era a relação de trabalho que me dava a ligação com o sistema de seguridade e de saúde, né? E a Constituição de 88 tornou universal esse meu direito de acesso à saúde. Por outro lado, uma Constituição, eu só estou rapidamente, porque agora é o Arthur, muito complicada, porque ela definia aos entes federados competências privadas. Então, a União tem suas competências privativas, os Estados Federados também, os municípios também, competências concorrenciais e competências comuns, né? Então, eu só quero reforçar a ideia da complexidade, porque, né? E, finalmente, para passar já, eu só vou aproveitar para explorar esses elementos aí, né? E, evidentemente, que o desafio da reforma que o país necessita não é só um desafio do modus operandi, é revisitar os seus fundamentos, os seus enunciados, né? Então, veja, a lógica da nossa organização policial, ela foi capturada pela lógica da guerra, né? E, portanto, pela lógica do inimigo, né? Claro, na versão inimigo interno.
Ora, a função da polícia no debate internacional é a função da pacificação. Claro, no Brasil a gente tem uma história complicada porque a pacificação é silenciar o opositor, né? Mas não está isso. Na verdade, é lidar com os conflitos, mediar os conflitos, né? Ressocializar, assim por diante, né? Então, nós temos também de ter paciência de aceitar que há uma agenda de revisitar os fundamentos e, evidentemente, tudo isso para incidir no modus operandi, né? Mas, enfim, eu passo agora ao mestre, por favor. Tá bom. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com os colegas queridos, Renato, Alexandre, Vicente. Enfim, a gente não combinou, mas o que eu vou falar aqui, né, complementa o que Renato falou, mas Renato fez umas colocações da complexidade dessas reformas olhando para a dimensão federativa. Tá? E a gente discute muito isso. Mas quando eu vi esse painel, eu pensei que eu vou tratar agora pela dimensão do poder local, né? Para mostrar que a questão fica mais complexa ainda. Né? E aí eu lembrei, né, da minha tese de doutorado, né, lá 2001, 2002, quando eu fui estudar a reforma na polícia de Nova York, né? Enfim, porque não é só no Brasil que a gente tem problemas de que as polícias precisam ser reformadas, né? Todos os lugares, e de tempos em tempos, né? Então eu estudei em Nova York, depois Argentina, e olhando vários casos. Na década de 60, a polícia de Nova York era considerada a polícia mais corrupta dos Estados Unidos. Tem um filme, que é um clássico, Sérpico, né? Aquele filme é a corrupção da polícia de Nova York, né? É mais ou menos o Tropa de Elite aqui no Brasil, né? Assim, mostram, né? Essa década de 60, eu lembro, né, fazendo pesquisa, que saiu uma manchete uma vez no Le Monde, de Paris, fazendo que às vezes acontece, fazem com o Brasil, mapeando as ruas e os bairros de Nova York para os turistas franceses, de onde vocês não podem ir, que ele é corrupto, né? Enfim, essa era a situação. E eles iam tentando reformar as polícias desde os anos 70, 60. E finalmente conseguiram uma reforma importante, conduzida pelo chefe de polícia na época, Patrick Murphy. Patrick Murphy reformou a polícia e depois ele criou a Police Foundation em Washington, que muitos devem conhecer, ou pelo menos já leu alguma coisa que eles produziram, né? Então, olhando para o que fizeram em Nova York, e comparando com outros lugares, com o Brasil, eu poderia dizer que a gente pode pensar uma dinâmica que 3 esferas políticas, né, precisam interagir para você poder gerar uma reforma. Eu estou falando da sociedade civil, eu estou falando das lideranças policiais, eu estou falando da sociedade política. Não tem reforma, né, que aconteça sem pressão da sociedade civil. Os movimentos sociais pressionam, é o papel dos movimentos sociais. Eu vejo que às vezes o pessoal reclama dos movimentos, mas o papel dele é, sei lá, fazer com que a linha caminhe, né? Aumentar o sarrafo. Os movimentos sociais são fundamentais. Eles denunciam, eles expõem o problema, eles mostram quão grave é a situação. A sociedade civil, né, também diz respeito à atuação da academia, das universidades, que fazem estudos, criam índices, fórum, por exemplo, né? Criam índices, uma série de conhecimentos que vai gerando aquele movimento, gestando aquele movimento que é importante reformar. É importante reformar. Está aqui as denúncias, está aqui os dados,
está aqui a quantidade de mortes em conflito com a polícia, está aqui a questão da corrupção, enfim, sociedade civil. Nenhuma reforma, em nenhuma instituição, seja na universidade, seja no hospital, e muito menos na polícia, nenhuma reforma pode dar certo se ela não contar com o apoio de lideranças policiais. Claro, se a gente está querendo reformar uma instituição, é óbvio que a gente não vai ter o consenso de todas as lideranças daquela instituição, seja da universidade, seja do hospital e seja da polícia. Mas não é possível qualquer reforma sem a liderança de policiais, sem a adesão e o protagonismo de policiais. Não existe reforma de fora para dentro. É de dentro para fora. Mas é de dentro para fora com apoio, com pressão, enfim. Né? É mesmo porque só os policiais sabem, e todos nós, eu sou professor, então eu sou funcionário público, e a gente sabe muito bem que a burocracia de todas as instituições, elas têm tantos caminhos que você pode descumprir uma lei cumprindo a lei. Não é? A gente pode, né, cumprir a lei não executando a lei, não colocando para funcionar. Tem tantos caminhos. Só quem consegue superar esses caminhos são as lideranças policiais. Né? Então, lideranças policiais são fundamentais. Né? E eu sempre acho que a gente tem que apostar nas gerações. Né? Quando a gente fala em reformar polícias, e eu estou falando no nível local, não no nível federal, que o Renato falou, eu sempre prefiro olhar para os capitães, para os delegados, né? Mais novos, para os agentes, enfim, porque é uma questão geracional. Bom, então a sociedade civil é muito importante, ela faz denúncias, ela compila dados, né? A mídia pressiona, a liderança policial é fundamental, senão nada vai acontecer. Mas só quem faz a reforma é a sociedade política. E eu estou falando de sociedade política, no sentido kantiano, não estou falando de governo, estou falando da sociedade política. Porque é a sociedade política que vai estabelecer as leis, vai mudar as leis, etc, etc. Então, não basta a sociedade civil, não basta lideranças. É a sociedade política. Bom, temos uma grande dificuldade em qualquer reforma de política. A gente sabe muito bem que é um desafio uma liderança política trazer para o seu gabinete o tema de eu vou reformar a polícia. É um desafio. A reforma de Nova York, que eu me refiro, o prefeito não foi reeleito. O prefeito perdeu, né? Foi derrotado fragorosamente. A reforma deu certo, mas ele não teve ganhos políticos nenhum. Uma má notícia aqui para nós. Né? Péssima notícia. Enfim, outra dificuldade é que polícia é um tema de poder local. Tem a dimensão federativa, mas a polícia tem uma dimensão local. Normalmente, em alguns países, tem uma dimensão municipal, mas no Brasil, né, eu estou falando das polícias estaduais, é poder local. E como é que vai fazer uma reforma? Né? Onde o grande problema são os vínculos entre os policiais, a máquina policial que precisa ser reformada, e os políticos locais. Como isso vai dar certo? Vamos voltar a Nova York. Até a década de 70, aconteceram, entre o pós-guerra e 70, em Nova York tinha acontecido 3 tentativas de reforma da polícia. Todas elas falharam. Todas elas, o prefeito saiu pela porta dos fundos. Mas em 66, começou-se a debater, por outros motivos, uma reforma eleitoral. Eu me dei conta, numa conversa num bar,
em Nova York com um colega, um professor americano, que eu achava curioso a coincidência da palavra precinct, que é um termo que designa a comissaria de polícia, né, no bairro, mas é o mesmo termo que indicava o distrito eleitoral. E eu achava que era uma coincidência de termo. Não é interessante? Não é. É a mesma coisa. Os distritos policiais coincidiam com os distritos eleitorais. Portanto, nenhum chefe de distrito policial poderia ser nomeado sem a bênção do poder local. Estava na cota. Para alguém assumir o 36º distrito do Brooklyn, só se o parlamentar daquele distrito apoiar. É impossível fazer uma reforma assim. E aí fizeram uma reforma nos distritos eleitorais, fizeram uma coisa que a política é muito comum na política local americana, normalmente é visto como uma prática muito ruim, mas nesse caso foi uma boa prática. Fizeram algo que a literatura e ciência política chama de gerrymandering, né? Redesenharam os distritos de forma a deixar de coincidir os distritos eleitorais com os distritos policiais. Finalmente abriu-se a possibilidade da reforma. Onde eu quero chegar com isso? Reformar a polícia é muito difícil. Né? Tem uma série de dificuldades. Mas se não for quebrado um vínculo negativo da polícia, das polícias, com o poder local, eu estou pensando, obviamente, no Rio de Janeiro, né? Não é possível fazer nenhuma reforma. O problema é que lá era sistema distrital, deu para fazer um gerrymandering, né? Redesenhar tudo, né? Aqui não é assim. Mas eu não tenho dúvida que o primeiro passo de uma reforma, numa política, né? Que é um tema de poder local, passa pela desvinculação da política local com a polícia. Para concluir, bom, esse estudo foi dos anos 2000 que eu fiz, que na década de 90 se falava de reforma da polícia, era o tema. Aí fiz isso aí, saiu de moda, e agora está voltando de novo, né? Enfim, mas logo que eu concluí esse estudo, e aí eu ia falar em seminários, e eu sempre concluía com a seguinte frase: pois a reforma é difícil, e para ser mais difícil ainda é que a gente tem que trocar o pneu com o carro em movimento. E repetia isso. Hoje, eu tenho a convicção que eu estava errado. Por um motivo óbvio, não se troca pneu de carro em movimento. Não dá. Tem que parar o carro, trocar o pneu e seguir a viagem. Para reformar a polícia, tem que reformar a polícia, para depois almejar resultados positivos em segurança pública. Não é possível fazer o contrário. Não dá para eu vou reformar a polícia ao mesmo tempo que eu vou incrementar as operações contra o narcotráfico, contra isso. Não dá. Tem que parar entre aspas, né? Tem que priorizar a reforma. E a reforma começa desvinculando o poder local das polícias. Não é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E antes de passar para o Alexandre, né, só queria recuperar algumas ideias importantes. Por exemplo, a ideia de que sem coalizão não se faz mudança, né? Então, eu acho. E a experiência do SUS no Brasil revela isso. Houve uma coalizão que chegou na Constituinte. Uma coalizão entre os médicos, entre os movimentos sociais, entre os pensadores, né, e os especialistas aí. Essa coalizão
E é interessante que quando no parlamento, eu não sei hoje, mas no meu tempo, eu estava na presidência, havia alguma legislação que colocava em dúvida o SUS, você tinha uma coalizão interpartidária da direita à esquerda, né? Então, os médicos sanitaristas se expressavam no sistema político por diferentes partidos, né? Agora, eu também acrescentaria um outro elemento dessa variável, professor, é o seguinte: os humanos nós somos complicados, né? E às vezes não é só a razão pura, o conhecimento, né? É a racionalidade, né? Às vezes para mudar eu preciso de crises, né? Aliás, não houve nenhuma mudança, né, em diferentes sistemas da vida social se- desvinculada de uma crise, né? Então, claro, o importante é que a crise, ou seja, a doença não mate o paciente, né? Esse é o perigo, né? Mas, de toda maneira, eu acho que o crescimento do crime organizado e outros fatores vão também chamar a atenção da sociedade, dos seus decisores, para enfrentar essa agenda, para tornar uma agenda pública, não só uma agenda dos especialistas, não só a agenda das corporações policiais, mas uma necessidade da sociedade, né? Mas, enfim, passo agora ao professor Alexandre, por favor. Boa tarde. Primeiramente, agradecer ao Instituto pelo convite para participar dessa mesa, com esse debate, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui juntamente com o professor Arthur e o professor Renato, que são referências nessa temática de segurança pública. Pelo que já foi dito, sabe muito bem que trata com propriedade esse tema tão delicado. E ao longo desses dias aqui, temos observado que a temática da segurança pública tem sido elevada como um ponto essencial para o desenvolvimento do país, para questões democráticas. Isso o Fórum de Segurança Pública já tem alertado há bastante tempo, mostrando o quanto é relevante discutir a segurança pública para além de problemas pontuais que tem da criminalidade, mas pensar isso de uma forma sistêmica, para gerar resultados para a sociedade. O Renato trouxe essa questão de pensar a segurança pública no campo social. O professor Arthur, essa dificuldade que se tem de reformar a polícia, que é uma instituição política, e vice-versa. Fica difícil para mim falar depois do Renato e do Arthur, tendo em vista as abordagens profundas que eles fizeram. Eu vou procurar ser mais simples. Não foi dito pelo professor Vicente, acho que não colocaram também aí. Eu sou um profissional de segurança pública, trabalho na Polícia Civil do Distrito Federal. Então, eu gostaria também de tratar esse aspecto da reforma das polícias a partir desse local em que eu conheço. Compreendo, por ter estudado, essas dificuldades que nós temos nas reformas das polícias em termos estruturais. A literatura é bem rica sobre isso, com evidências em que o nosso modelo do sistema policial, herdado ainda de um período autoritário, continua até hoje, em termos das instituições. E muitas vezes observamos ele como disfuncional, não gera resultados. Tem problemas graves, como nós discutimos aí, a questão da letalidade policial, a baixa efetividade da elucidação de crimes. E muitas dessas situações são atribuídas ao nosso modelo, com a disfuncionalidade. Essa é uma realidade que podemos observar na literatura, em pesquisas, e comprovam. Agora, temos de pensar a reforma das polícias. Mas qual reforma? Quais polícias? Em que sentido? Já vimos que não temos consenso.
Primeiro, porque nós não sabemos nem qual polícia deve ser reformada. Será que a questão é de reformar a polícia militar? Seja por essa discussão da desmilitarização? Ou reformar a polícia civil, ali buscando uma desburocratização das suas atividades, tornando mais flexível? Ou seria uma polícia federal? Nem se fala. Parece que não tem problema. Uma polícia rodoviária federal, que até então, até pouco tempo, era um modelo para muitas outras polícias, pela sua estrutura, uma carreira única, uma instituição que estava em crescimento, até que um dia ocorreu uma situação em que policiais mataram de forma asfixiada uma pessoa numa viatura. Aí passaram a conhecer a Polícia Rodoviária Federal. Será que lá também não tem problemas? Então é preciso pensar em quais polícias nós temos de reformar. Será que são todas? Eu partilho também com o professor Arthur dessa questão local, e isso entra muito no aspecto das polícias estaduais, porque é aí onde está a criminalidade. Foi discutido aqui muito aspectos em relação ao crime organizado, as facções. Polícias têm que buscar uma articulação entre estados, entre países. Certamente isso tende a acontecer, mas em grande parte o problema que as polícias enfrentam está na criminalidade cotidiana, nas ruas. O cidadão, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é incomodado em termos da violência, da criminalidade, não é porque existe o PCC, mas é porque quando ele entra no ônibus para ir para o trabalho, é roubado ou furtado o seu celular, a sua carteira, o dinheiro que possuía. Esse tipo de crime que incomoda a maioria das pessoas, daqueles que estão transitando. E quando a gente pensa nessa discussão de reformar as polícias, temos que pensar também, e justamente, a meu ver, neste tipo de atuação da polícia no dia a dia. Gerar resultados para as pessoas no dia a dia. E aí entra uma discussão que eu vejo que a segurança pública ela não foi colocada, como bem disse o Renato, nesse aspecto social. Tem dificuldades políticas, como foi bem ressaltado pelo professor Arthur. E eu vejo também que a dificuldade das nossas organizações é encarar a atividade da polícia como um serviço público. É uma prestação de serviço público. Não é salvar a pátria, não é ser herói, é ser um servidor público. E uma atuação do servidor público é gerar resultados para a sociedade. E muitas vezes é localizado, é num bairro, é numa quadra de uma região. É aí que as pessoas estão vendo a polícia e pensam, o que deve ser reformado? Muitas vezes a gente reforma as estruturas dos prédios. Mas será que reformamos os procedimentos internos dessas instituições para que elas possam gerar melhores resultados? Nem tanto. É difícil pensar em reformas estruturais, pelas dificuldades que já foram apontadas aqui. Elas demandam uma gestão muito grande, um empenho muito grande político, que não é fácil. E mexe em interesses dentro das corporações. Imaginar que, por exemplo, se fosse estabelecer uma carreira única nas polícias civis ou militares, como é que isso ia gerar impacto dentro da instituição? É difícil essa pauta. O ciclo completo de policiamento, ali em que tenhamos um policiamento ostensivo e outro investigativo juntos, já é difícil, porque tem interesse das corporações nas suas atividades que foram definidas na Constituição. Então, quando a gente trata dessas reformas estruturais, é complicado. Mas é possível fazer essas reformas em nível
de uma gestão dessas organizações para que elas apresentem resultados melhores para a sociedade enquanto órgãos de poder público. Elas estão ofertando um serviço público. O cidadão que teve o seu, por exemplo, celular furtado, que é um crime que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, ele tem esperança que a polícia dê resultado para ele. Olha, o que aconteceu foi isso, o que nós conseguimos alcançar foi isso, mas o cidadão não consegue ter essa resposta da polícia. Então, essa falta de trato com o que é o produto que a polícia deve ofertar à sociedade é algo também que deve ser reformado no cotidiano das polícias. E a gente vê muito essa discussão que tem tomado o poder público de gerenciamentos estratégicos para as organizações públicas. E as polícias também estão nesse caminho. Você pode fazer uma consulta aí em boa parte das polícias, você vai encontrar lá um documento de gestão estratégica. Mas será que de fato essa gestão, esse planejamento que se pretende é estratégico? Tivemos aí recentemente a aprovação das leis orgânicas da Polícia Civil e Militar. Consta lá nessas leis que elas devem ter um planejamento estratégico sistêmico. Na Polícia Civil, especificamente, diz que um diretor de polícia, ao assumir, tem que apresentar um planejamento estratégico em 30 dias. Pouco tempo para ele fazer uma avaliação, diagnóstico e estabelecer um documento desse nível. Mas está estabelecido na lei. E ali se cobra metas, indicadores, resultados. Mas será que as polícias estão preparadas para isso? Acho que dentro dessas legislações foi colocado ali naquela expressão o boi e o carro está na frente dos bois. O porquê? Porque as polícias ainda não têm uma gestão estratégica. Porque elas precisam dessas reformas que foram ditas aqui pelo professor Arthur, professor Renato. Que pode não ser as reformas estruturais que foram idealizadas ali, como alterar os nossos modelos de polícia, mas são reformas que ali dentro do cotidiano da atividade policial tendem a gerar resultados positivos para as polícias e assim para a sociedade. A meu ver, já estou falando. Sim, sim. Sim, sim. Tá, não, tá. E sim, só para concluir, essa questão da gestão estratégica que ainda não consta nas polícias. Poderia pensar que essas leis orgânicas é um pontapé? Mas é preciso que nós avancemos para discutir a gestão das polícias, a governança do sistema, que ainda é muito carente. E para isso são precisas reformas e o cruzado das polícias talvez não seja necessariamente contra o crime, mas conseguir internamente resolver seus processos para gerar melhores resultados de segurança pública para a sociedade. Pessoal, que eu saio aqui, frustração total, né? Porque vocês teriam tantas coisas a observar, mas o ritmo aqui é o ritmo da pressão, é sessão contínua, né? Quer dizer, mas viu, só para fechar, primeiro agradecer, né? É o ritmo da polícia, do SAMU, dos bombeiros, dos pais também que pegam o filho na creche, assim, sai correndo, né? Veja, eu agradecer, né? E só chamar atenção para algumas coisas. Podemos ter gestão estratégica sem pensamento estratégico? Deixa aí. Na minha visão, não. Né? Então, há uma crise de pensamento estratégico nas nossas organizações policiais e nas nossas políticas públicas aí. Né? Depois, veja,
o território o território do crime, ou da ocorrência, né, tem de ser problematizado, porque o território é simultaneamente o lugar e fluxos, né? Então, veja, o lugar, o governo, o estado do Acre, mas lá tem um fluxo de fronteiras com o Peru, eu conheço, com a Bolívia e assim por diante, né? Então, também nós temos de entender que os nossos territórios não são autárquicos, né? Eles são perpassados por fluxos que são macro-regionais, no Nordeste, no Norte, são transnacionais, assim por diante. É só para chamar que a gente vai ter também de esclarecer, né? E também, eu acho que a gente teria de, ao tentar entender a violência, a criminalidade, as ameaças, também fazer uma decomposição, né? O âmbito dessas ameaças, dessas violências, a sua escala, né? Tudo isso compõe uma condição que nós estamos mais treinados para o pensamento operacional, né? Quer dizer, como fazer uma abordagem, como fazer um cerco, e estamos carentes de um pensamento mais estratégico, sem o qual fica difícil a gente fazer as mudanças mais profundas, né? Mas, de toda maneira, eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que saio frustrado, mas é um pouco, né? Espero que aqui seja um ponto de partida e uma boa sessão contínua, porque ainda tem a sessão das 15 horas, vai ter das 5 horas, né? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, sai com vários insights aqui. Errado, possibilidade,